Pessoal, vamos fazer agora um exercício de calorimetria que caiu no Enem em 2019. O exercício fala o seguinte para a gente. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Vale destacar a palavra aquecer, significa que a temperatura vai subir da água. Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Muito bem. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius? Então, qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, o que o exercício está perguntando para a gente? Aqui está o nosso recipiente. Aqui dentro a gente tem água. Essa água vai receber uma certa quantidade de calor. Essa água ela vai sofrer um aquecimento. Portanto, ela vai ter uma temperatura maior. Então, deixa eu representar aqui. E o exercício está perguntando para a gente quanto vale essa temperatura final, essa temperatura maior. Informações que o exercício nos disse. Bom, a massa de água que vai ser aquecida vale 350 gramas. O calor específico da água vale 1 caloria grama grau Celsius. A temperatura inicial da água vale 20 graus Celsius. E a gente quer saber essa temperatura final. Vale lembrar que essa energia recebida pela água, essa quantidade de calor recebida, vem da queima da castanha, que está aqui a tabela nutricional. Bom, como que a gente resolve esse exercício? Como a água vai aquecer, a quantidade de calor que ela recebe é sensível, ela tem um comportamento sensível, então a gente calcula através do Q-macete. Perceba que a massa da água nós temos, o calor específico nós temos, a quantidade de calor e a variação de temperatura não. Como eu quero saber a temperatura final, eu preciso descobrir essa variação de temperatura. Mas para eu descobrir, como que eu faço para descobrir essa quantidade de calor? Então vamos lá. Para descobrir a quantidade de calor, a gente vai fazer o seguinte. Olhando a tabela nutricional, a gente sabe que 10 gramas de castanha liberam quantas calorias? 70. 70 quilocalorias. Eu coloco aqui. 10 gramas de castanha liberam 70 quilocalorias. Quantas gramas a professora utilizou na queima para aquecer a água? 2,5 gramas. Então você vai colocar aqui. 2,5 gramas vai liberar uma certa quantidade de energia. O que a gente vai fazer agora? Uma regrinha de 3. Então, vai ficar 10 vezes E é igual a 70 vezes 2,5. Muito bem. Fazendo essa continha, vai ficar 10E. 70 vezes 2,5, fazendo essa continha, isso aqui vai dar 175. Passo 10 dividindo. 175 dividido por 10. Então, quanto foi, ou qual é o valor de energia que 2,5 gramas de castanha vai liberar? 17,5 quilocaloria. Essa é a energia que a queima de 2,5 gramas de castanha vão liberar, 17,5 quilocaloria. Qual o problema? Toda essa energia liberada não vai para o aquecimento, porque afinal de contas, segundo o exercício, só 50% é que vão para a água e vão ser utilizados. Então a gente vai fazer mais uma regrinha de 3. 100% da energia liberada na queima da castanha representa 17,5 quilocalorias. Quanto de energia foi para o aquecimento da água, que é a quantidade de calor que eu quero descobrir? 50%. Fazendo mais uma regrinha de 3, você vai ficar 100 vezes Q é igual a 17,5 vezes 50. Se você fizer 17,5 vezes 50, isso aqui vai dar 875. Muito bem. Aí a quantidade de calor vai ser 875 dividido por 100. Isso aqui vai dar 8,75 quilocaloria. E aí você
faz o destaque. Muito bem. Essa é a quantidade de calor que a água vai receber, 8,75 quilocaloria. A gente acabou de descobrir essa quantidade de calor. Só que esse exercício do Enem tem uma particularidade. Observa que o nosso calor específico é caloria. Aqui está aparecendo na quantidade de calor quilocaloria. Isso é um problema. A gente não pode ter um problema de unidade. É importante frisar que a letrinha K representa o prefixo quilo. E esse quilo vale 1000. Portanto, essa quantidade de calor fornecida pela queima das castanhas, escrevendo em caloria, eu vou escrever aqui no cantinho, vale 8,75, tira esse K e troca pelo valor dele, 1000 calorias. Portanto, a quantidade de calor que essa água vai receber, fazendo essa continha, vale 8.750 calorias. Agora sim, depois de tudo isso, a gente descobriu, peraí que não ficou o destaque, vamos ver se eu acerto aqui o destaque. Muito bem, não fez de novo, mais uma tentativa, última, se não ficar aí. Agora sim. Então essa foi a quantidade de energia que a água recebeu da queima da castanha, 8.750 calorias. Feito isso, a gente consegue agora descobrir a variação de temperatura. Substitui, no lugar da quantidade de calor, fica 8.750. A massa de água, você vai pôr 350 gramas. O calor específico é 1 e a variação de temperatura que a gente vai descobrir. Então, isso aqui vai ficar 8.750. 350 vezes 1 vezes ΔT dá 350 vezes ΔT. Isola o ΔT, isso aqui vai ficar 8.750 dividido por 350. Isso é igual a ΔT. O que a gente faz agora? Simplifica o zero. Essa conta tá feia, né? Tá, assim, não é uma conta legal de fazer. O que você pode fazer? Dividir em cima e embaixo, simplifica. Divide em cima e embaixo por 5. Quando você dividir em cima e embaixo por 5, você vai perceber que aqui em cima vai dar 175 e aqui embaixo vai dar 7. Fazendo essa continha, você vai descobrir que o ΔT vai dar 25 graus Celsius. E aí, toma cuidado. Você fala, nossa, fiz tudo isso, acabou o exercício e você marca a alternativa A. Se você fizer isso, você erra. Porque o que você achou aqui foi a variação de temperatura. O exercício não pediu isso para a gente, ele pediu a temperatura final. Tem mais um processo para ser feito. O ΔT vale 25, mas o que é ΔT? É a diferença da temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final a gente quer descobrir, a inicial vale 20. Portanto, a temperatura final vai ser 25 mais 20. 25 mais 20, essa temperatura final vai dar 45 graus Celsius. Agora sim, o exercício está resolvido e você chega na alternativa C. Essa é a temperatura da água após a queima das castanhas. Beleza? Bons estudos, pessoal!